Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: alguns sonhos, em busca da paz; o serviço, o fluir da alma; impessoalidade; amizades e caminho espiritual; inveja; o poder da fala e arte nos mundos intraterrenos. Uma pessoa em um sonho estava passando mal e quando ela acordou, ela estava com todos aqueles mesmos sintomas no corpo físico. E ela pergunta como isto pode acontecer. O que se passa em um plano da nossa consciência se reflete nos outros planos. Então, se nós num sonho estamos doentes, se no sonho nós nos envolvemos com isso, e se no sonho nós ficamos muito coligados com isto vai passando para os outros planos. O contrário também é válido. O que está acontecendo conosco aqui no plano externo, no plano material, no plano físico, pode afetar o que acontece nos outros planos, porque isto é muito interligado. Então nós temos que treinar a imparcialidade diante do que acontece. Porque se nós estamos imparciais, se nós ficamos neutros diante do que acontece, isto ali fica neutralizado e tem a possibilidade de não passar para outros planos de consciência. Agora, para a gente controlar o que se passa num sonho, como por exemplo, você conseguir ficar imparcial com aquilo que está vivendo nos sonhos, precisa que você já tenha uma dedicação ao trabalho com sonhos. Precisa que você se dedique, que você anote os sonhos, que você estude os sonhos, dê ouvidos àquilo que o sonho te diz. Então, com esse estudo, com este relacionamento com o sonho, você acaba controlando as suas ações em um sonho. Agora, enquanto isto não acontece, pode ser que você ainda tenha envolvimentos com aquilo que se passa no sonho. Mas aí toma cuidado de, na hora que acorda e se recorda do sonho, então fique imparcial na hora que se recorda, que isto já melhora a situação. Em geral, quando nós percebemos a utilidade de uma atitude destas, nós temos mais facilidade para assumi-la. Agora, aqui uma pessoa está sonhando continuamente que deve dar comida para os seus filhos e ela então acorda assustada. E outros sonhos, ela fica sabendo que precisa tratar melhor os animais e ela acorda então com muito remorso. Quando os sonhos falam de dar alimento, de dar ajuda, pode não estar se referindo à ajuda material, à comida ou a outras coisas que as pessoas e os animais podem já ter. Mas aí, simbolicamente, o sonho pode estar se referindo à necessidade de ter um maior cuidado com os seres que estão à nossa volta, ou para amar um pouco mais aquilo que está à nossa volta. O nosso mecanismo interno pode interpretar esta indiferença ou esta falta de amor como falta de alimento, falta de atenção, etc. Então, aí deve estar faltando alguma forma de amor
para com aquilo tudo que está em torno. Porque o sonho se refere a gente, o sonho se refere a animais. Então são vários setores que estão chamando atenção pela falta de amor. E aqui uma pessoa está procurando um tipo de paz na vida dela, na vida humana, que ela não tem conseguido. Se você procurar um cassete que se chama O Encontro da Paz neste Mundo, ali vai se explicar bem claramente que enquanto a gente está procurando a paz para si próprio, não a encontra. A gente começa a ter paz quando quer dar paz para os outros. Então a paz não aparece quando a gente procura para si. A paz começa a surgir quando nós damos paz para os outros, quando nós proporcionamos para que os outros tenham paz. E aqui outras perguntas que todas elas refletem uma falta de interesse das pessoas pelo eu superior, pela alma. Várias coisas que vão acontecendo e que vão envolvendo as pessoas, porque elas não se lembram que elas têm dentro um núcleo interno de sabedoria, não apelam para este núcleo, então podem não ter o alimento que necessitam em certos momentos. O que nós chamamos de serviço é a energia da nossa alma fluindo. Então, o serviço espiritual não é só uma coisa externa, não é só o que se passa fora. O serviço espiritual é a nossa alma fluindo para aquilo que estiver acontecendo, para aquilo que se estiver fazendo. E em certos momentos, nós podemos não estar fazendo nada. Nós podemos estar quietos, mas se a alma está fluindo, então ali está acontecendo um serviço. Então, se nós moramos numa cidade, nessas condições das cidades atuais, nós estamos ali talvez para nós estarmos concentrados no nosso eu interno, não esquecermos do nosso eu interno, porque aquilo que nós emanarmos, independentemente do ambiente, independentemente do que acontece, independentemente do que estivermos fazendo, se nós estivermos bem conectados, ali está fluindo o serviço. E isso deve estar influindo no ambiente geral. E uma pessoa sente a necessidade de ser mais impessoal, e este é outro caso. Porque se ela estiver bem concentrada na alma, se ela estiver se lembrando da alma, ela vai conseguir ser impessoal, porque a impessoalidade é uma das qualidades da alma. E nós vamos aprender a diferença entre indiferença e impessoalidade quando percebermos o que a nossa alma expressa através de nós. Porque nenhuma alma expressa indiferença, nenhuma alma expressa frieza, mas a alma expressa um amor impessoal, um amor que flui e vai para todos aqueles que estiverem abertos para receber ou que estiverem necessitando receber. E se nós ficarmos bem junto à nossa alma, nós vamos começar a perceber o que é impessoalidade. E essa impessoalidade, quando começa a fluir de nós, isto é muito imunizante. Não só para nós, mas como para todos. Por exemplo, quando você trata as pessoas impessoalmente, vocês vão notar que emerge dessas pessoas o que elas têm de melhor. Agora, se você as trata não impessoalmente, se você as trata com envolvimento, vocês vão ver que as pessoas vão manifestar um nível bastante inferior de qualidade de expressão. Então, uma pessoa pode ter uma atitude com uma outra, porque aquela outra está envolvida de alguma forma, emocionalmente ou mentalmente.
E esta mesma pessoa pode ter uma atitude completamente diferente, de melhor nível, de melhor qualidade, para com alguém que seja impessoal. Alguém que não esteja emanando para ela nenhum estímulo emocional e mental. Então vocês vão ver a diferença de comportamento de uma pessoa quando ela está diante de uma pessoa envolvida e quando ela está diante de uma pessoa mais impessoal. Vocês podem observar isto e vão ver o valor da impessoalidade. E esta pessoa que está com muita dificuldade para se adaptar às mudanças que estão acontecendo com ele, as mudanças internas, esta pessoa precisa ter paciência com o processo dos seus corpos. Porque na consciência nós vamos fazendo muitas mudanças, internamente vamos fazendo muitas mudanças, vamos evoluindo, vamos ampliando a nossa consciência, mas nem sempre o corpo mental, o emocional e o etérico físico acompanham isto no mesmo ritmo. Então precisa encontrar um equilíbrio entre ter paciência com esses corpos, esperar que eles vão se adaptando e ao mesmo tempo não renunciar ao processo evolutivo, não deixar de continuar buscando a ampliação da consciência. Agora aqui, uma pessoa, depois que começou a se interessar pelo seu eu superior e por toda a sua vida interior, ela viu que algumas amizades que ela tinha não eram mais a mesma coisa e ficavam abaladas. E aconteceu dela ter uma grande amizade e à medida que ela faz esse trabalho interno, esta pessoa vai ficando distante. E ela está pedindo ajuda porque ela gostaria de continuar a ter esta amizade. Como viver o eu interno e manter as relações externas harmoniosas como eram? Nós encontramos uma série de criaturas, quando encarnamos, que eram todos encontros kármicos que tinham que se realizar. Eram coisas de vidas passadas que não foram completadas, dívidas kármicas que tinham que ser pagas e assim por diante. Todos esses encontros nunca são casuais, que isto não existe, mas todos os encontros da vida são encontros kármicos, que através deles se resolve alguma coisa. Se nós naquela mesma vida entramos no caminho mais conscientemente e se começamos a trabalhar mais a vida interior, então esses encontros kármicos normalmente não servem mais. Não servem mais porque quase sempre eles não acompanham o nosso desenvolvimento. O encontro foi organizado e proporcionado quando estava tudo no mesmo nível kármico para resolver um problema kármico. Mas no momento em que alguém ali começa a entrar no caminho, aqueles encontros kármicos não têm mais sentido. Então se abalam, ficam estremecidos. A menos que alguém das nossas relações kármicas também entre no caminho, inspirada por nós. Por que nós encarnamos com um grupo e entramos no caminho depois de um tempo? Por que a gente já não encarnou com o grupo certo? Sim, porque aqueles que ainda não entraram no caminho precisam de uma oportunidade, precisam de um impulso. Então você entra no caminho no meio deles, porque aí você vai, eventualmente, dar um referencial para eles e alguém vai te seguir. Agora, se nenhum deles se interessar pelo caminho que você assumiu, se eles não se interessarem, eles não podem mesmo mais afinar com você como antes, porque a vibração é diferente. Você, quando entra no caminho, você muda de vibração. Então, aqueles que estão perto, ou eles mudam de vibração também e continuam caminhando com você, ou eles não mudam de vibração e fica uma coisa insuportável.
Muitas pessoas ficam num dilema nesses momentos e não sabem se continuam seu caminho ou se dão importância a isto. A maioria dá importância a isto e espera outra oportunidade de outros impulsos. Mas há aqueles que não, há aqueles que convivem bem com isto e continuam o seu caminho, não se separando dos outros, mas dando a entender que a hora que eles quiserem vir atrás, que serão bem recebidos. E a gente vai indo, deixando sempre esta ideia de que não os está abandonando, mas sem deixar de fazer o que deve, porque senão depois uma outra oportunidade cíclica pode chegar em um momento não tanto favorável para a gente poder assumi-la. Essas questões da gente estar num grupo humano ou num grupo kármico e da gente entrar no caminho, isto tem uma função não só para você estimulá-los a acompanhar, como também colocar você em prova para ver o que é mais importante para você. Se é aquilo que você deve fazer ou se é aquilo que as pessoas coligadas estão fazendo. Então, isto é uma prova importante. Dentro desse nível de consciência, nós podemos, nesses momentos, verificar quem nos ama e quem não nos ama. Quem nos ama, segue. E quem não ama, não segue. Você é que fica com ele. Compreende como é? O assunto é assim. Porque o amor é expansivo. O amor é evolutivo. O amor não é limitação. Então, quem te ama, segue você, vai atrás, mesmo que custe esforço, mesmo que custe sacrifício. Então, se você tem relações kármicas que não te seguem, que querem te segurar, que eles não te amam, você aguarde pela prova. E se você os ama, você não deve se reter com eles. Deve dar-lhes a oportunidade de serem atraídos por aquilo que você está desenvolvendo e aquilo que você está fazendo. Uma pessoa gostaria de se libertar da inveja que ela tem dos outros. Aqueles que têm inveja devem se lembrar que quando se inveja alguém, nós estamos incluindo nessa atração tudo que aquele tem de negativo também. Então você tem inveja de uma coisa que ele possui ou uma coisa que ele manifesta. Mas esse sentimento da inveja o envolve todo. Então você acaba invejando também o que você não gostaria de invejar, porque com a inveja vem tudo o que o outro representa. Então, se alguém tem inveja daquilo que é positivo, com isso ela está atraindo também o karma negativo do outro, com esta inveja. E se pode dizer alguma coisa a respeito do poder da fala. A fala, aquilo que nós emitimos, representa a nossa conexão. Então, dependendo com que você está conectado, aquilo você está manifestando quando fala, quando diz alguma coisa. Se a sua consciência naquele momento representa áreas elevadas do ser, a sua fala emite aquela energia. Mas se a sua consciência está envolvida com áreas materiais do ser ou com áreas emocionais, então a fala está emitindo aquela energia. Você com a fala transmite a energia daquilo com que você está conectado. Você se conecta e uma grande parte daquela energia flui sobre o seu ser, é absorvida pelo seu próprio ser, mas uma outra parte é emitida pela fala. E na fala vai um pouco desta energia pura com a qual você se conectou, mas vai também um pouco da energia do ser,
a fala nunca é pura, a fala nunca é completamente autêntica, por mais que o ser esteja conectado, porque ela em si contém algo do ser também, contém algo da pessoa. Então a fala de alguém pode ser um dado para nós, pode ser uma fonte ou de harmonia ou de desarmonia, segundo a conexão que está acontecendo ali. Quando se entra no caminho e quando se começa a colaborar com a própria purificação, então nestes casos se cuida muito do que se diz, se cuida muito da palavra, se começa a pensar, a refletir antes de falar. E tendo este cuidado, nós passamos a sentir quando estamos falando corretamente ou não. Mesmo quando a fala começa a sair automática, nós percebemos se aquilo está sendo positivo ou não. Percebemos em nós mesmos. E se aperfeiçoamos esse trabalho de cuidar daquilo que se fala, se aperfeiçoamos esse trabalho, nós nos sentimos bem ou menos bem segundo o que falamos. Aquilo começa a influir até no nosso metabolismo, quando a gente já tem consciência daquilo que está dizendo e do poder da fala. E uma pessoa gostaria de saber sobre a arte no mundo intraterreno. Esta arte que é manifestada aqui na superfície da Terra, esta arte sob várias formas, isto é uma maneira de nós desenvolvermos a harmonia e de atrairmos mais harmonia e de suscitar harmonia nas pessoas através dessas formas de arte. À medida que a harmonia vai se instalando, à medida que as pessoas vão ficando harmonizadas, todas as pessoas vão ficando harmonizadas, à medida que o ambiente vai ficando harmonizado, enfim, quando uma harmonia vai acontecendo, a arte material, esta arte externa específica, vai se tornando mais incorporada nos seres e nas pessoas. Então, quando você anda por uma civilização ou por um mundo cheio de obras de arte, é sinal que aquele mundo ainda não está harmonioso. Ele ainda precisa destes exemplos de harmonia fora das pessoas para elas se harmonizarem, para elas verem o que é harmonia. Então, quanto mais avançada é uma civilização, aqui estou falando das civilizações suprafísicas, não no plano físico, que precisa muito de arte sempre. Então, nessas civilizações suprafísicas, nesses níveis mais avançados de consciência, em tudo existe arte. Tudo é arte. Então, no mundo intraterreno, provavelmente nós não vamos encontrar na consciência intraterrena aquilo que aqui se chama de quadros, ou aqui que se chama de música, o que aqui se chama de pintura, escultura. Provavelmente não vamos encontrar isto, quanto mais adiantada é a civilização, porque isso já está incorporado na pessoa. Então cada ser é música, é escultura, é pintura, cada ser resume tudo isto, cada ser tem isto tudo já sintetizado. Então é a vida, é o movimento da vida, é o ser, é a forma de ser, tudo isto é uma arte. E enquanto nós não temos isso completamente realizado, e na superfície da Terra isto ainda está projetado no futuro, então nós precisamos sim de obras de arte para nos inspirar e para nos ajudar neste caminho da harmonia. Mas a meta do quarto raio, que é o raio da harmonia, é que esta harmonia se instale totalmente. Se instale nos seres, nas almas, se instale na vida,
Então, esse é o caminho da arte. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas